Boa noite, como estão vocês? Deixa eu escrever um cumprimento aqui a todos os irmãos. Boa noite a todos, nós estamos aqui mais uma vez com uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova para o auxílio no culto doméstico e no culto individual das famílias da nossa igreja. Quero meditar com vocês no Salmo de número 4. Salmo de número 4. A palavra do Senhor diz assim, Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, da angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Este é um salmo de Davi, salmo de número 4. O que nós temos aqui? A imagem que o salmo 4 pinta para nós é de um homem descendo descalço, chorando em direção a Jericó, em direção ao Rio Jordão, descendo de Jerusalém em direção ao deserto da Judéia, próximo às margens do Rio Jordão e também do Mar Morto. O que ele deixa para trás? Ele deixa para trás o seu reino, ele deixa para trás o seu lar, ele deixa para trás a sua honra, ele deixa para trás a lealdade do seu filho Absalão, que por traição tenta lhe roubar o reino de Judá e de Israel. Ele deixa para trás a maldição dura, dita com palavras duras, proferidas com pedradas, com pedras atiradas na sua direção por um homem chamado Simei, um homem da tribo de Benjamim. Ele deixa para trás de si um dos melhores conselheiros, Aitofel, que era seu amigo pessoal e que resolveu dar ouvidos a Absalão no seu golpe contra o trono do seu próprio pai, o rei Davi. Ele vai descendo junto com uma comitiva que o acompanha até chegar exausto ao Rio Jordão, com um pequeno rebanho despreparado, ajuntado às pressas, de mais ou menos 5.000 pessoas que o seguiram para não permanecer em Jerusalém, diante do que Absalão estava fazendo na cidade. E no fim da tarde daquele dia, ele compõe uma canção de tranquilidade, que são as palavras do Salmo de número 4, que nós acabamos de ler juntos aqui na Palavra de Deus. O que me incomoda e o que também me impressiona neste homem é que ele está vivendo um dos momentos de maior angústia da sua vida, do seu reinado, e mesmo assim, pelas palavras que você lê no Salmo, é um homem calmo, um homem tranquilo, que deixa a sua angústia toda na presença de Deus, nas suas composições, nas suas orações, que ele orava cantando na presença do Senhor. Se você quer conferir, basta você ler a narrativa bíblica de 2 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, e você verá que no meio de toda essa angústia que Davi vive, construída por seu filho Absalão, na base da traição, ele mantém paz, e conforme as palavras do Salmo, no versículo 8, ele vai experimentar mais alegria do que a alegria daqueles que o estavam perseguindo. O contexto, o pano de fundo deste salmo são os acontecimentos do dia em que Absalão toma Jerusalém, tentando usurpar o reino de Davi, seu pai. O próprio Salmo 3, no seu título, aponta para essa direção, porque parece que o Salmo 3 e o Salmo 4 foram compostos na mesma época, quem sabe talvez no mesmo dia. E por que Absalão se revolta
contra Davi, seu próprio pai. Absalão se revoltou contra Davi porque não acreditava no senso de justiça do seu pai. Sua revolta foi o ponto alto de um drama que teve início no caso do estupro da sua irmã Tamar, que havia acontecido 11 anos antes, lá atrás. Davi ficou enfurecido contra Aminon, naquela época, seu outro filho, mas ele não fez nada, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Absalão acolheu a sua irmã em sua casa e por 2 anos arquitetou a morte de seu irmão, o que cumpriu, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 13. Ele fugiu temendo Davi, seu pai, ficando 3 anos fora, foi morar com seu avô materno. Depois foi trazido de volta para Jerusalém, não por Davi, que era seu pai, mas por Joabe, que era o comandante, o general do exército de Davi. Ele vem até a presença de Davi, mas em vez de vir direto à presença de Davi, Davi o manda para uma casa onde ele fica 2 anos e Davi não chama a sua presença. Então é Joabe quem vai arquitetar a vinda de Absalão à presença de Davi. Absalão vem à presença de Davi e, de repente, Davi só faz uma coisa, lhe dá um beijo e o manda de volta para casa, onde ele fica mais 4 anos. Somando toda a história de Absalão nesse drama dele para com seu pai Davi, nós temos 11 anos em que Absalão vai engendrando no seu coração raiva, desprezo, desonra para com a pessoa do seu pai. E assim, ele agora quer tomar o reino, a traição para com seu pai. A pergunta que o Salmo 4 levanta e responde para nós é como Davi conseguiu não permitir que a angústia lhe roubasse a sua alegria naquele momento tão difícil, complexo da sua história como rei de Israel. E o Salmo nos dá pelo menos 3 respostas que Davi apresenta cantando ao Senhor neste salmo que é um dos prediletos de muitos irmãos, de muitas gerações da história da igreja. Como que Davi pode, no meio da angústia, experimentar maior alegria, ou experimentar mais alegria, primeiro, pelas palavras do versículo 1, que mostram que nós podemos experimentar maior alegria na angústia quando confiamos na justiça de Deus, versículo de número 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Esse verso é muito rico de ensinamentos para nós a respeito de como enfrentar a angústia que muitos irmãos estão enfrentando neste momento de isolamento social, por causa dos dias que se passam e da expectativa de voltar a trabalhar como antes, que não chega, e dúvidas e ansiedades e aflições e contas que chegam para a gente pagar. Hoje eu te retirei da minha caixa postal aqui do prédio mais algumas contas para pagar. Mas eu ainda recebi o meu salário. E aqueles irmãos que estão sem receber salário já há um bom tempo? Davi diz que Deus é aquele que na sua angústia o socorre, e ele pede socorro a Deus porque ele confia na justiça de Deus e não na justiça dos homens. Ele diz que Deus é o Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Deus é o sustentador da justiça e Deus é o protetor dos seus. Deus não somente é o justo, mas ele também é o sustentador da justiça. A justificação, como o perdão dos pecados, é uma obra exclusiva de Deus, e é exatamente com base na justiça de Deus que nós podemos confiar que ele irá nos socorrer. Deus não é somente o Deus da justiça, mas ele é também o Deus da minha justiça, da minha expectativa, da minha necessidade, das minhas lutas, das minhas demandas com respeito àquilo que é justo e àquilo que não é justo. A justiça de Deus é um padrão de vida, não é simplesmente uma ação de Deus a nosso favor. Aqueles que entregaram as suas vidas a Deus por causa do perdão dos pecados, agora vivem debaixo e vivem através e por meio e em obediência
a justiça do nosso Deus. Mas Deus não é somente o Deus da justiça, ele é também o Deus da misericórdia. Ele diz: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Preste atenção, aflito daquele que está angustiado, ouve a minha oração. O pedido está no presente e a sua expectativa quanto à resposta de Deus também é para o presente. As palavras ditas no verso 3 têm a resposta de Deus como certa, sabei. Então, para que nós possamos, no meio da angústia, experimentar maior alegria, não simplesmente experimentar alegria, mas experimentar uma alegria maior, uma alegria que só Deus pode colocar no nosso coração. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a confiar na justiça de Deus. Confiar que Deus, que é justo, agirá e que ele vindicará e ele reivindicará para si a prática e a execução da justiça na terra. Segundo, nós podemos experimentar na angústia maior alegria quando nós, na minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. E então, no verso 4, verso 5 e verso 6, ele dá vários conselhos a respeito de como nós devemos permanecer e perseverar na obediência para com o nosso Deus. O que significa não abandonar a piedade? Não abandonar a piedade significa não trocar ou não fazer com que a honra de Deus se torne vexame. Versículo de número 2. Observe aí. Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Absalão desacreditou Davi perante o povo. Vaidade, trocar a justiça, a glória pela vaidade. A vaidade é um louvor vazio, é um elogio daquilo que não tem valor, não tem sentido, não tem significado. E a mentira, ela se mostra mais forte, mais doída exatamente quando nós somos alvo dela em períodos de angústia. Na angústia, os críticos e os opositores se concentram nos defeitos. Eles amam a vaidade e eles buscam a mentira como ferramenta para poder acusar, denegrir e lucrar em cima do desespero, da dificuldade alheia. E Davi fala que estes que trocam, que abandonam a piedade, que tornam a glória de Deus em vexame, eles amam a mentira, eles amam a vaidade e eles têm uma amizade que é inconstante, eles não perseveram na amizade. Nós abandonamos a piedade quando nós damos lugar à ira, não à ira de Deus, mas à nossa própria ira, versículo de número 4. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Acalma a sua alma. Aqueles que explodem diante das más circunstâncias perdem o controle da situação. Retribuem o mal por mal. Quando você lê esse episódio de Davi descendo de Jerusalém para o Rio Jordão por causa do golpe que Absalão está perpetrando sobre ele em Jerusalém, você toma conhecimento da história de Simei. Simei era um homem que se achava injustiçado por Davi, e ele vê que Davi está em angústia, está fugindo da cidade, então ele enche a sua mão de pedras e ele fica jogando pedras na direção de Davi e o amaldiçoa, dizendo: agora você experimentará a justiça, agora é a sua vez. Você não foi justo com os outros, agora você receberá a paga de todas as suas obras. E cada palavra injuriosa que ele falava para Davi, ele jogava pedras em direção a Davi, a ponto de Joabe perguntar: você quer que eu o mate? E Davi: não. Davi diz: se Deus o mandou amaldiçoar, deixe que ele amaldiçoe. E se ele está me amaldiçoando, é porque Deus mandou, então deixa ele amaldiçoar. Davi mantém a calma. Davi não se entrega à ira. Davi não responde à ira alheia com a sua própria ira, mas ele confia em Deus, ele pede socorro a Deus, ele confia na misericórdia de Deus para com seus pecados pessoais, que foram a motivação de Absalão para essa rebelião, mas ele
confia que Deus tomará conta de todas as coisas. É melhor estar nas mãos de Deus do que estar nas mãos de um coração irado, de se entregar à ira e depois fazer o que vier primeiro na cabeça. Ele então nos aconselha: irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que você pode ficar irado. Agora a Bíblia diz que você tem que tomar muito cuidado com o que você faz com a sua ira. Nesse tempo de isolamento, a gritar palavras de ordem e política, fora este, fora aquele, uma hora é fora Lula, outra hora é fora Bolsonaro, outra hora é fora isso, fora aquilo. As pessoas ficam iradas e vão para as janelas dos seus prédios e soltam a sua ira. E será que ao soltar a sua ira não estão cometendo pecado? Julgando muitas vezes as pessoas sem saber, julgando as pessoas e sem estar na posição delas, que tem que tomar decisões difíceis, debaixo de pressão, o tempo todo. Em vez de aliviar o fardo dos outros, aumentam o fardo, falam mal, gritam nas janelas, escrevem no Facebook, filmam no Instagram e detonam com a vida das outras pessoas. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Toma cuidado para que direção você está enviando e direcionando a sua ira. A ira tem que ter limite, e o limite da nossa ira é a justiça de Deus, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. O máximo que a nossa ira pode produzir é o que produziu no coração de Absalão, produziu vingança. Vingança contra o seu pai, porque achou que o seu pai não tinha feito nada no momento que uma injustiça havia sido cometida para com a sua irmã, filha também de Davi. Quando queremos tomar o lugar de Deus e fazer justiça com as próprias mãos, nós não conseguimos nada mais do que vingança. Tiago 1, versículo 19, versículo 20 diz que nós devemos ser tardios para nos irar, e temos que ser prontos para ouvir e tardios também para falar. A ira tem essa capacidade de nos levar a falar demais, além do limite, além da quantia. Quando estamos irados, ficamos ansiosos, falamos mais, ouvimos menos, por isso também erramos com constância e mais vezes. Terceiro, abandonar a piedade é entregar-se aos queixumes, versículo de número 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós o teu rosto. Irar-se e não pecar é oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Não ficar lamuriando, murmurando e reclamando da vida é confiar que Deus levantará a luz do seu rosto sobre nós. Deixa a lástima. Toda vez que algo dá errado para ele, ele fala: ó que puxa, ó que lástima, ó que puxa, que puxa. Como se nada dá certo para mim. Ou como Joca, aquele outro personagem bem mais antigo daquele desenho animado Lipe Leão, onde tinha uma raposa chamada Joca, e parece que tudo dava errado para o Joca, e ele dizia, os irmãos que têm mais de 40 anos vão se lembrar: ó vida, ó dor, ó lástima, ó tristeza. Ou você se entrega aos queixumes e fica tudo azedo. A palavra de Deus diz: não em uma coisa nem outra, nem e a destruição, a catástrofe como o quinhão da nossa herança. Não, Davi está dizendo: olha, Deus distingue para si. Deus levanta a luz do seu rosto quando, em vez de reclamar, nós oramos pedindo o seu socorro na sua presença. E de dizer qual o significado, mas muito provavelmente o selar representava uma pausa na música para, quem sabe, um interlúdio musical, um dedilhado, um silêncio para depois a canção ser retomada. O selar, ele tinha a capacidade de levar as pessoas a refletirem no que foi dito antes e preparar os ouvidos para o que vai ser dito depois. Preste atenção, não fique irado, não se torne um murmurador. Aprenda a levar a Deus as suas queixas, as suas tristezas, as suas angústias, sejam elas causadas pelo que for que as causarem.
Quem é o piedoso, então, no Salmo 4? O piedoso é aquele que cumpre os seus deveres de consagração para com Deus. Em vez de ficar irado, ele consulta a Deus no travesseiro em oração. Em vez de se tornar um murmurador, ele pede a Deus a luz do seu rosto e ele confia que a luz do seu rosto a luz do rosto de Deus vai dirigir os seus passos. Então, ele clama por Deus, conforme está escrito no versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O piedoso é aquele que, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, busca a vontade de Deus, a palavra de Deus, a resposta de Deus por meio da oração. Então ele clama a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele medita no que ele vai fazer e se acalma. Não deixe as mágoas e os ressentimentos roubarem a sua alegria, como fez com Absalão. Guarda no coração a palavra de Deus. Essa história de Davi com Absalão é um alerta para nós de que as situações não resolvidas ou mal resolvidas do nosso passado, no nosso coração, armam e depois detonam uma bomba de ressentimento no nosso coração que vira ódio. Caio Fábio chama essa bomba de bomba ódio. E que no futuro bem próximo pode arruinar a nossa fé. No seu coração o que vai fazer? O piedoso espera em Deus. Ele diz: nós sabemos e depositamos a nossa alegria em Deus. Quando nós confiamos que Deus é a nossa maior e uma fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha como são lindos os versos 7 e o verso 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura. Eu posso passar a dificuldade. Davi está ali, saiu correndo às pressas, Jerusalém, não teve tempo de pegar nada, e ele diz que ele mesmo, naquele momento de angústia, de dificuldade, de sem saber o que vai acontecer amanhã, porque haverá uma batalha, haverá uma guerra entre ele e seu próprio filho Absalão, ele diz: mais alegria o Senhor pôs no meu coração do que a alegria deles. O Senhor cuida dos seus. Observe que a alegria, aqui no texto, é um dom de Deus. É Deus quem coloca a alegria no nosso coração. Alegria não é um objetivo de vida. Alegria é um resultado dele. Alegria não é um alvo que nós vamos perseguir, que nós vamos correr atrás, mas alegria é uma bênção, é uma dádiva que nós vamos receber como fruto do nosso relacionamento com o Pai, com o Senhor, porque a alegria que Deus coloca nos corações acalma a alma durante as tempestades. Nossa alma atravessa muitas tempestades, mas Deus nos acalma, porque Ele está conosco. Nas Escrituras, a alegria é sempre uma dádiva, um dom, nunca uma conquista, nunca um alvo, nunca um prêmio. O alvo das nossas vidas não é buscar felicidade. O alvo das nossas vidas é viver para a glória de Deus. Felicidade, alegria, Deus nos dá enquanto vivemos para a sua glória. E porque Ele nos dá enquanto vivemos para a sua glória, mesmo em dias tristes, em dias nublados e nebulosos, mesmo em dias escuros, Ele acenderá a luz do seu rosto na nossa direção para nos guiar os passos. Deus é assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, somadas com todas as coisas ruins. Não é só as coisas boas e não são só as coisas ruins, mas as coisas boas e as coisas ruins, todas as coisas, elas se somam para o bem daqueles que amam a Deus. O que quer dizer que até mesmo os dias difíceis, negros, nebulosos, de tempestade, contribuirão para o nosso bem, porque Deus é quem conduz as nossas vidas. Saiba que as aparências da fartura não alimentam o coração nos tempos de angústia. Se você não tem um relacionamento reto com Deus, pode haver fartura na sua casa, mas você ainda terá angústia.
Mas se você tem um relacionamento correto com Deus, mesmo que falte tudo na sua causa, não faltará alegria, não faltará paz, não faltará segurança, porque Deus nos abençoará e nos ajudará. Por quê? Ele diz para nós aí no versículo de número 8: só tu me fazes repousar seguro. Eu posso me deitar em paz e eu posso pegar logo no sono, porque Deus é quem nos faz repousar seguros. Hoje eu estava lendo as estatísticas do coronavírus aqui em Goiânia. Os bairros onde tem mais casos, os bairros onde tem menos casos. Então nós temos um setor que tem 14, que é o setor oeste, o setor Bueno, que tem 8, depois o setor aeroporto, que é onde eu moro, tem 4, e vão se esparramando por Goiânia afora. A enfermidade, a pandemia, a epidemia está no nosso meio, está ao nosso redor. Onde quer que você for, você verá pessoas com máscaras. Ontem eu vi uma publicação engraçada, quantos tipos de máscaras as pessoas inventaram. Teve um que pegou aquele cesto de lixo todo chanfrado e colocou na cabeça. Não sei se só para fazer graça ou para poder sair por aí mesmo dizendo que aquilo ia protegê-lo. Até garrafão de água virou máscara contra o Covid-19. Então tem muitas situações, algumas bem cômicas. Mas é nítido você ver no rosto de algumas pessoas o medo, a insegurança, a incerteza. Assim como também você vê no rosto de algumas pessoas a sua confiança está naquele que cuida. Deus é quem nos protege. Se nós formos infectados por essa doença, também será Ele que nos protegerá. Ontem eu vi a história de uma mulher italiana de 104 anos que voltou para casa depois de ficar doente, internada no hospital lá na Itália. E o que me chamou mais atenção no testemunho daquela mulher de 104 anos é que ela também sobreviveu à influenza de 1918, há 100 anos atrás. Olha só. E a influenza matou 60 milhões de pessoas, segundo uma estatística que eu vi hoje. Eu tinha visto outras que diziam que eram 42 milhões. Aquela mulher sobreviveu a 2. E a única explicação para esse tipo de sobrevivência é a graça misericordiosa do nosso Deus. Deixa eu aplicar essa mensagem para você, a fim de que você possa orar com a sua família e gastar um tempo intercedendo em favor da nossa cidade, do nosso país. Primeiro, o Salmo 4 nos ensina que nós não devemos confiar na nossa justiça, mas confiar na justiça de Deus. Deus é o Deus da minha justiça. Não deixe a ira roubar a sua alegria. Não deixe a reclamação e a murmuração roubar a sua alegria. Entregue a sua alegria nas mãos de Deus, porque mais alegria me puseste no coração do que a alegria daqueles que me perseguem, daqueles que te perseguem, daqueles que nos perseguem. Não confie na sua justiça. Confie em Deus. Confie na justiça de Deus. Segundo, cuide da sua piedade. Ela é o seu testemunho. Deus distingue para si o piedoso. O piedoso não se entrega à ira, ele consulta o seu coração no travesseiro antes de dormir. O piedoso não se entrega à murmuração e à reclamação, ele espera a luz do Senhor brilhar na sua direção para lhe mostrar o caminho e que decisão tomar. Cuide da sua piedade. Nesses momentos, em vez de ficar jogando palavras fora no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, use o seu tempo, use a sua inteligência, a sua criatividade, use a sua fé cristã para testemunhar Jesus. Não somente compartilhando o vídeo de outros, mas fazendo os seus.
dando o seu testemunho, a sua palavra de confiança em Deus. Sabemos que o mal está ao nosso redor, mas nós sabemos que só Deus pode deixar o mal entrar na nossa casa. E nós confiamos que Ele não fará isso, porque Ele gosta de nós, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Deus é a sua alegria, e precisa ser assim sempre. Mais alegria me puseste no coração, em paz me deito. Essa alegria me dá paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê, Senhor? Só Tu me fazes repousar seguro. Saiba que poderemos viver angústias das mais profundas, angústias que podem ter sido causadas por erros que nós cometemos há 11 anos atrás, ou até mais tempo do que isso, ou erros que nós cometemos ontem por causa de uma palavra irrefletida, dita para a esposa, dita para o filho, dita para o irmão, dita para o pai, dita para o melhor amigo, para a namorada, para o noivo. Mas confie em Deus. Coloque a sua alegria em Deus. Saiba que Deus é a sua única e maior alegria. Em todas as angústias que você tiver que atravessar, Deus estará com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deixa o passado ficar no passado. Experimente a cura de Deus que Deus dá para você hoje nos seus relacionamentos. Confia nele, seguindo em frente, seguindo o bem, não o mal. Não coma o pão da ansiedade. Não se torne crítico de bastidor. Seja piedoso e haja piedosamente. Para concluir, perder a alegria é uma questão de qual caminho você quer tomar. Eu li semana passada uma postagem do Facebook, até compartilhei na minha página, uma criança da época do nazismo, dos campos de concentração, ele escreveu um pequeno poema nas paredes lá do quarto onde ele ficava com aquelas pessoas. Ele dizia, mais ou menos assim, eu estou parafraseando, ele disse, hoje eu não ficarei triste, eu vou ficar triste amanhã, mas hoje não. Hoje eu quero pensar em coisas boas. Hoje eu quero refletir nas bênçãos de Deus. Hoje eu não quero ficar triste. Hoje não. Eu vou deixar a tristeza para amanhã. E ele ia jogando aquela tristeza todos os dias para frente. Até que fosse libertado do campo de concentração nazista onde ele estava preso. Perder a alegria é uma questão de qual caminho você vai tomar. Acreditar em ilusões e vaidades que não são nada, ou deixar Deus encher o seu coração da alegria que só Ele pode dar, porque a alegria é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz são frutos do nosso relacionamento com Deus. Em 1860, a cidade de Chicago foi 60%, mais de 50% dela foi incendiada. Naquela cidade vivia Moody. Moody viu o Farewell Hall, o local onde ele pregava, a igreja onde ele se reunia, virar cinzas diante dos seus olhos. Mas o seu biógrafo diz que quando o incêndio acabou, Moody estava diante das cinzas da igreja que ele havia construído com tanto carinho e suor. E o biógrafo diz que ele olhava para aquelas cinzas não com tristeza, não com mágoa, não com raiva, mas com aquela serenidade de alguém que sabe o que vai fazer quando sair dali. E o que Moody fez foi organizar uma grande conferência evangelística naquele período em que a cidade estava arrasada. E dizem que 10 mil a 20 mil pessoas entregaram a vida a Jesus naquele período de reconstrução da cidade de Chicago. E Moody foi um protagonista nessa história, mesmo tendo tido o local onde ele morava e onde ele trabalhava tendo sido totalmente destruído
ele recusou experimentar na angústia apenas tristeza, ele ousou confiar que Deus tinha algo melhor para ele fazer. Deus tem algo melhor para a gente fazer nesse período de isolamento social, do que simplesmente ficar reclamando do governo, do que simplesmente ficar amaldiçoando Deus, do que simplesmente ficar dizendo que nada dá certo, do que simplesmente ficar gastando palavras sem sentido, sem necessidade, sem proveito, sem edificação nos nossos canais de WhatsApp, no Facebook, no Instagram e onde quer que seja. Então, coloque-se diante de Deus e pergunte: Senhor, levante a sua luz sobre mim e me diz o que eu preciso fazer. Na sua angústia, confie em Deus. Na sua angústia, esteja aberto para, da parte de Deus, experimentar uma alegria maior. Vamos orar. Pai, atende a oração de cada irmão, de cada irmã. Cuida, Senhor Deus, do seu povo que está em quarentena, para que o seu povo não fique aflito, ansioso, para que o seu povo não se entregue à murmuração ou à ira, mas para que o seu povo saiba ser bênção na vida dos outros e principalmente, especialmente, nos da sua própria casa. Vem cuidar de nós, Senhor Deus, com a tua mão. Ensina-nos a viver uma vida comum do lar, mais proveitosa, mais abençoada, em que o marido serve a esposa, em que a esposa serve o marido, em que os filhos servem aos pais, e que os pais servem aos filhos com a tua palavra e com seus conselhos sábios. Visita-nos com a tua graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus os abençoe. Aqui eu estou vendo vários nomes de irmãos que estão presentes: o irmão Lenine, Marlon, a Fernanda Freitas, o Adracir, a Cleisia, a Marciane, a Marlene, o Márcio Souza. Deus abençoe todos vocês. Aqueles que, de repente, não dá para eu ver aqui na minha página diante dos olhos, Deus cuide de vocês. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, não só nas redes da igreja, não só no WhatsApp da igreja, mas coloque no seu Facebook, coloque no seu Instagram, coloque essa mensagem também para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja de Vila Nova, inscreva-se. Nós estamos numa campanha para alcançar 1.000 inscritos e hoje nós estamos com 157 inscritos no canal. Deus abençoe a todos. Tenha um momento de oração com a sua família, se ainda não teve, e fiquem na paz. Que Deus enche os seus corações dessa alegria que nem a angústia pode tirar do coração. Amém.